Bom dia, igreja. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com a igreja dois versículos que o Senhor colocou no meu coração. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sim. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Nessa manhã, gostaria de compartilhar com a igreja, nós estamos iniciando o nosso culto, esses versículos que falaram muito no meu coração durante essa semana. A gente fala muito na questão assim, da necessidade que a gente tem de atividade física, e ela realmente é importante, não é verdade? Porque o corpo precisa estar em movimento. O corpo não pode ficar parado, sedentário, mas em movimento. E assim, observando a importância disso, e que a sociedade também dá essa importância, a gente vê que a palavra de Deus, que era o fundamento de tudo para nós, ela não está falando nada contra. Ela está justamente aprovando a importância dessa atividade, que nós precisamos dela também diariamente. Mas o que me chamou mais atenção ainda, essa parte realmente é importante, mas o que me chamou mais atenção no versículo é que o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo para ele se exercitar na piedade. Por quê? Porque também, é lógico que do corpo ele precisava de exercício, mas a piedade, quando ele fala para ele para poder exercitar nela, é porque ela seria proveitosa para tudo, até mesmo para o corpo. E isso é muito interessante, porque quando você trabalha essa parte, muito mais que o próprio corpo, quando a gente começa a trabalhar essa área da piedade, porque ela é proveitosa, então os benefícios vão ser vários. E como que a gente se exercita? Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, ele fala aqui para Timóteo, exercita-te. Então, ele precisava então se esforçar. Então era algo que partia dele. E esse exercitar na piedade seria o quê? Ele precisava estar lendo a palavra diariamente. Não somente uma leitura superficial, mas ele procurava se aprofundar naquilo que ele estava estudando da palavra. Ele estava lendo e procurando observar o que era aquela palavra, o que seria aquela leitura para a vida dele, para que ela pudesse ser uma prática na vida dele. Aí fazia toda a diferença. Ele precisava também estar em oração. Aí está praticando a piedade. Nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras sobre oração. O pastor começou um estudo muito profundo sobre isso, porque nós sabemos que às vezes, como fala, tem vãs repetições que não tem sentido para Deus, mas a oração realmente sincera, profunda, de uma busca realmente no Senhor, para os outros, para si mesmo, intimidade com Deus, para que Ele possa estar não só nos abençoando, mas também respondendo para que nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. Então isso foi me chamando a atenção, esse exercitar na piedade, a leitura, a oração, o jejum, tem sido algo que tem sido praticado na igreja.
E é algo que a gente precisa se exercitar realmente nela, para a gente se aprofundar na intimidade com Deus. E mais uma coisa importante dentro do exercitar na piedade, que seria santidade, buscar a santidade. A gente tem esse desafio, porque quando a gente se exercita nessas áreas de oração, de leitura da palavra, de jejum, de busca mesmo intimidade com Deus, nós estamos nos precavendo do pecado, porque aí nós estamos vivendo o quê? A santidade de vida. E essa busca só é possível nesse exercício. Então eu gostaria de encorajar a igreja hoje de manhã, para que nós possamos buscar basileia. O que é a basileia? É piedade do grego. Basileia para a sua vida, para a minha vida, para que nós possamos realmente estar no centro da vontade de Deus. E hoje você que veio aqui já está exercitando parte disso, dessa piedade, porque estar na casa de Deus já é parte daquilo que é importante para a vida espiritual. É tão gostoso estar na casa de Deus, é o melhor lugar, porque aqui é um lugar que tem falhas, mas a Bíblia fala que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então que hoje você possa sentir alegria estar na casa de Deus, louvá-lo com todo o seu ser, e que nós possamos nessa meditação buscar aquilo que vale a pena. Foi o que foi falado com Timóteo, do que falado para a igreja hoje de manhã. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento então, buscar os para a gente poder orar. Pai, nós queremos te adorar e te glorificar nessa manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder buscar ao Senhor a tua face juntamente com os irmãos, porque nós sabemos, ó Pai, que exercitar na piedade também é comunhão com os irmãos, é comunhão com a igreja. E nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, através do louvor, através da mensagem. Hoje é um dia de ceia, nós queremos glorificar, Pai, o teu nome. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada um que chegou, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que estão nos vendo aqui através da internet. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, Senhor, alcance e dê a direção a cada um nessa manhã. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nós e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer para a glória do teu nome. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Te convido a você cantar comigo assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Abençoa as nossas vidas, papai. Abençoa, Deus, os que não puderam estar aqui, papai. Que eles se sintam abraçados pelo Espírito Santo, Deus. E manifeste, papai, aqui no nosso meio, Deus, como rios de água viva, Deus. Fique à vontade entre nós, papai. Opere, Deus, seus milagres e suas maravilhas. E fale, Deus, por nós, através de nós, papai. Fale os nossos corações, Pai, que possamos ouvir a Tua voz. Sem Ti nós nada somos, Pai. Queremos adorar o Teu santo nome. Nome santo de Jesus Cristo, Pai. Amém. Se consumarão.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, meu Pai. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Quero agradecer ao Senhor essa manhã de poder louvá-lo junto com os irmãos, de poder orar, de poder compartilhar a vida de fé com vocês. O Senhor escolheu que decidiu que nós estivéssemos juntos. E isso é muito bom. Isso significa que a sua vida interfere, modifica, influencia a minha vida. Você abençoa a minha vida. Isso significa também que eu tenho algo também para abençoar a sua vida. E isso é muito bom, isso é agradável. É muito agradável estar junto com os irmãos. E nessa manhã nós somos conduzidos a clamar ao Senhor, a louvar o Senhor, engrandecer o teu santo nome, reconhecer que Ele que é a alegria de toda a terra. Vocês foram percebendo as letras das músicas, os hinos, como o Senhor nos conduziu. Hoje fomos também encorajados de manhã falando sobre a importância da atividade física. Nós precisamos realmente buscar isso, porque nós precisamos estar aptos, com energia para poder levar o Evangelho. Precisamos cuidar do nosso corpo, isso é muito importante. E também entendemos que a piedade, a gente sabe que o exercício é para essa terra, para esse momento, mas nós sabemos que a piedade é para agora e para a eternidade. E gostaria de trazer também, nos conduzindo os nossos pensamentos, os nossos corações na palavra de Deus, em Colossenses 3,17, que fala que tudo isso, tudo que nós estamos fazendo, né, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E tudo que nós estamos fazendo aqui juntos, que os nossos pensamentos, o nosso coração esteja direcionado a isso, para que façamos para o Senhor, porque o pecado, ele faz com que nós sejamos atrelados em nós mesmos, mas nós tivemos um novo nascimento, então nós estamos sendo conduzidos pelo pastor, que é Cristo, a fazermos tudo em nome dele, por ele, porque é por meio dele que nós devemos dar graça ao Pai. E também em Colossenses 3:23, nesse mesmo capítulo, ele vai discorrendo alguns ensinamentos, ele reforça tudo isso. Ele fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nessa manhã nós estamos aqui entregando os nossos corações, o nosso louvor, os nossos pensamentos, a nossa vida, tudo que somos, quem somos, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não servimos a homens, nós servimos ao Senhor. E nessa manhã eu convido a você a trazer a sua oferta, aquilo que você preparou em seu coração, com alegria, trazendo
para o Senhor, sabendo que tudo é para Ele e para a obra dEle, e por meio dEle será conduzido num lugar que realmente precisa ser destinado, que vai ser usado, que vai ser conduzido com todo o poder, com toda a sabedoria que vem do alto. É que nós vamos estar utilizando tudo isso para a glória de Deus, porque tudo direciona para Ele. Então, que nessa manhã você possa vir contribuir, possa vir ofertar, possa vir dizimar, sabe, fazendo de todo o seu coração para o Senhor e não para homens. Amém? Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Vamos orar e abençoar? Amado Pai, nós te agradecemos por tudo que foi depositado aqui no teu altar, Senhor, porque nós sabemos que foi conduzido, Senhor, pela tua palavra e não por motivação humana, mas direcionados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Então nós sabemos que vai cumprir o propósito para a tua obra, para o teu reino. Aí sim nós sabemos, ó Pai, que tudo vai chegar ao seu destino no momento certo, da forma certa, na quantidade que precisa, no valor, suprindo tudo, ó Pai, porque nós estamos aqui como igreja, não para buscar os nossos próprios interesses, ó Pai, mas que tudo seja feito para glorificar o teu santo nome, para glorificar a ti, Senhor meu Deus. E é em nome de Jesus que nós entregamos toda oferta, todo dízimo, tudo nas tuas mãos. Pertence a ti, a tua obra, o teu reino, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos fazendo parte como igreja nesse dia, para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Gostaria de te convidar para participar da mesa. Às vezes você recebe convite para ir almoçar, jantar na casa de alguém. Você fica feliz? Hoje é dia da gente ter uma ceia com o Senhor Jesus, Espírito Santo, e com a família da igreja, família que o papai nos reuniu. E eu queria meditar um pouquinho nisso. As coisas que são sagradas e o nosso dia a dia. Da gente comer, reunir, churrascão, jantar no dia a dia com alguém. A palavra do Senhor diz lá em Levítico 19:2 que Ele espera de mim e de você. Porque quando eu e você, a gente está aqui na igreja, a gente se reúne como povo santo. E aí o texto diz que sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então é normal a gente estar na igreja reunido aqui para uma ceia do Senhor, e a gente se reunir em santidade. Tinha um amigo meu lá em Belo Horizonte que de domingo ele falava para os filhos assim: vai lá no guarda-roupa e escolhe uma roupa de ver Deus. Ou seja, domingo é um dia especial, um dia de ir na igreja, a gente escolhe uma roupa legal para a gente poder ir para a igreja. Mas no dia a dia não. No dia a dia a gente vai
do jeito que a gente pensa. E quando o Senhor ele diz assim, para que a gente seja santo, não é para vir aqui só, por exemplo, no domingo, no segundo domingo do mês. Eu vou porque tem ceia do Senhor. E tem gente que de pós-operatório vem na igreja do Senhor. Mas o cotidiano está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, e que tem tudo a ver com aquilo que a Flávia ministrou. O texto sagrado diz que, verso 31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe, eu acho que assim, quando a gente está reunido no segundo domingo do mês, a gente se reúne para participar da mesa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que todos os dias, o que quer que a gente faça, quer a gente se reúna numa mesa para comer, para beber, ou quer a gente esteja fazendo qualquer coisa, a santidade que Deus espera de mim, de você, da igreja, é diária. É como se a gente tivesse sentado à mesa todos os dias com o Senhor Jesus, talvez escolhendo uma roupa legal, talvez de bermuda, de blusinha, dia a dia, dia comum. E o Senhor Jesus, da mesma maneira que Ele convidou os discípulos para sentar à mesa para a última ceia, a vida do Senhor Jesus era sempre uma vida de santidade, uma vida de adoração ao Pai, uma vida de rendição completa ao senhorio do Espírito Santo, todos os dias. Eu queria te convidar a participar da mesa do Senhor com esse pensamento, com essa mentalidade. Como a nossa irmã Carmen está de pós-operatório, que o Senhor abençoe a tua recuperação, eu queria convidar o Vadinho e a Lucimar para distribuir os elementos da ceia, por gentileza. Enquanto eu e você, a gente medita nas nossas ações do dia a dia. As suas ações, as minhas ações, elas refletem a mesma reverência que a gente tem aqui no dia de culto, de ceia. Na tua casa, no teu trabalho, na escola, no dia a dia. Teu cotidiano reflete a santidade que o Senhor espera de mim, de você. O Senhor, Ele quer falar para mim e para você que não existe separação entre o espiritual e o cotidiano. Porque se o meu e o teu cotidiano estivesse sempre sendo movido pelo espiritual de Deus, toda refeição vai ser um momento de ceia junto com o Senhor. Todo relacionamento diário vai ser um relacionamento que o Senhor tivesse junto, quer seja assentado ao teu lado, quer seja em pé ao teu lado, cada circunstância da vida. Se você estiver jogando bola com o teu filho, se você estiver estudando com ela, se você estiver relembrando com a sua esposa, com o seu marido, se for dia de comemorar um aniversário, se for dia de tomar um café com um amigo, com uma amiga, qualquer situação cotidiana, não existe separação entre o espiritual e o dia a dia.
habita só aqui no templo. Deus Santo, Ele quer habitar no teu cotidiano, no teu dia a dia. Quer fazer parte da sua vida todos os dias. Se você puder ficar de pé em honra àquele que entregou a vida por você em uma cruz. Se você quiser dar um sinal de respeito para Ele, qual é o valor que o sangue derramado em uma cruz tem para você, te convido a lembrar daquilo que Jesus fez por você. Jesus, em um determinado momento da tua vida, Ele te atraiu. Talvez você tivesse desesperado no fundo do poço. Talvez você estivesse passando por um momento de angústia. Talvez alguém tenha te convidado para ir para a igreja. Você sabe o dia, o momento em que Ele te atraiu, Ele se revelou para você. E é interessante porque talvez você tenha sido traído algum dia. E esse mesmo Salvador e Redentor da tua vida, na noite em que Ele foi traído, Ele estava sentado em uma mesa com os seus discípulos. Então as coisas que o Senhor Jesus Ele viveu para mostrar para mim e para você que em tudo Ele venceu. Ele venceu a traição, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o ensino que Ele deu sentado na mesa foi se levantar da mesa. E Ele se levantou da mesa para servir. Ele se levantou da mesa para lavar os pés dos discípulos. Ele se levantou da mesa para fazer o serviço de um escravo. Ele se levantou do trono que estava no céu para descer à terra, para se fazer um homem perfeito, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu, o teu, de toda a humanidade. E assentado nessa mesa, para explicar isso, Ele partiu o pão, dizendo assim para os discípulos: isso aqui é o meu corpo, que está sendo entregue, esmagado, humilhado, partido em pedaços, por causa de cada ser humano. Mas ao mesmo tempo Ele disse assim, que cada parte de mim é você. Você é uma parte do corpo de Cristo aqui. E a ideia da mesa da ceia do Senhor é lembrar quem Ele representa na minha vida e na tua vida, na vida de toda a humanidade. E a proposta que Ele deu é porque Ele distribuiu uma parte dele para cada um. E você sabe uma coisa interessante? Esse pedaço de pão que é para mim, ele não é igual ao teu. O pedaço de pão que está na tua mão, Ele deu para você. As habilidades que Ele separou para você são tuas, para abençoar a igreja, para abençoar pessoas. E eu gostaria que você simbolizasse isso, tomando posse para si a parte que o Senhor Jesus te deu. Amém?
Você recebe em nome de Jesus? Segundo o Criador, aquilo que o Senhor Jesus veio para fazer quando Ele desceu do céu para a terra, que era para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. Para representar isso, o Senhor, Ele falou assim, que o suco de uva que está na tua mão representaria a garantia, o selo, garantiria que o sacrifício seria aceito pelo Pai, pelo Criador. E aquilo que ele tinha profetizado, Deus recebeu. Porque o profeta diz que agradou a Deus moer o filho, porque ele sabia que ele ressuscitaria o filho no terceiro dia. E o projeto de salvação estava consumado, selado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Recebe esse selo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te damos graças porque não existe amor igual ao amor do Pai. O teu amor, o amor do Filho unigênito, que entregou o ser Filho único para ser o primogênito de muitos. Obrigado por o Senhor ter cumprido a tua obra aqui na terra. Obrigado por o Senhor estar cumprindo ainda a tua obra aí do céu, porque era necessário que o Senhor subisse, se assentasse à direita do Pai e enviasse o teu Espírito aqui para o nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado pela tua habitação na vida de cada cristão aqui, tanto nessa congregação quanto nesta cidade, estado, país, planeta, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Senhor Jesus, nós queremos viver uma vida de santidade todos os dias da nossa vida. Nós entendemos que o santo, ele não habita somente aqui dentro desse lugar, nessas quatro paredes, mas habita principalmente lá fora, a partir da segunda-feira. Senhor Jesus, nós queremos declarar que cada dia mais o nosso cotidiano nós buscaremos santidade todos os dias, para te honrar, para te bendizer, para falar do teu nome através do nosso comportamento e atitudes. Obrigado por quem o Senhor é, nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo, por quem o Senhor é, nosso Paracletos. Obrigado, Deus, por quem o Senhor é, nosso Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Nós consagramos, Pai, todo o nosso ser a ti. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar as crianças. Amanda, você pode orar pelas crianças? Senhor, nós te agradecemos pelas crianças da nossa igreja, Pai, por todas aquelas que têm vindo à tua igreja, ouvindo a tua palavra, que elas possam ser conduzidas no caminho que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Que a tua presença vá com elas aonde elas estiverem, que a luz do teu Santo Espírito
brilhe através do rostinho de cada um, Pai, levando a Tua palavra, a Tua paz, a Tua unção, na maneira como o Senhor conduzir e capacitar essas crianças, Pai. Que o Senhor abençoe essa aulinha de hoje, esse ministério infantil. O Senhor abençoe a professora que estiver lá hoje, todas as que têm se disponibilizado, Pai, a prestar esse culto ao Senhor e passar aquilo que o Senhor tem trazido à vida delas para a vida das nossas crianças, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Meninas, volta aqui rapidinho. Queridos, amanhã é aniversário da Mel. E a gente queria convidar a igreja para cantar parabéns e a gente puder orar por ela. Amém? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Mel, glória a Deus pela tua vida. Estenda a tua mão em direção a ela. Pai, nós te agradecemos pela tua vida na vida da Melissa, Pai. É uma honra, um privilégio para nós como família podermos caminhar juntos com ela, testemunhar grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dela. Temos visto a transformação do Teu Espírito Santo. Nós abençoamos a Mel, Pai, para que ela continue andando nos Teus caminhos, ela possa ser sal e luz por onde quer que ela passe, e ela possa, através do estilo de vida dela, falar a Teu respeito, pregar o Evangelho, conduzir amigos, amigas, pessoas ao reino de Deus, à salvação eterna. Nós abençoamos, Pai, para que ela seja uma filha Tua, abençoadora, e tudo aquilo que o Senhor tem entregue a ela, ela também distribua para todos aqueles que ela convive. Nós abençoamos para que ela prospere em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês estão liberadas para o melhor culto de hoje. Amanda, obrigado. Lucas, obrigado. Querido, você já passou por uma situação onde você está com muita sede, mas muita sede mesmo, e aí você só quer saber de água? Sabe aquela sede que nem Coca-Cola resolve? Quem é atleta ali sabe, é só água que resolve. E aí você consegue achar uma água mineral geladinha, e aí você vai lá e cloque, vai assim, coisa linda, desce redondo, que ela está matando a tua sede, já foi metade da garrafa da água mineral geladinha, veio lacrada, só para você. Aí você dá aquela respirada, e aí você olha assim, cara, que água, hein? Nunca tomei uma água tão gostosa assim. E aí você resolve olhar o rótulo, você quer saber de que fonte que ela veio. Eu vou comprar essa água de novo, que ela é boa demais. De que fonte será que ela é? Aí você começa a ler de que fonte que ela é, você quer saber qual é o pH da água, para os caras mais detalhistas. E aí você entra na composição da água e você começa a ler a composição da água. Quando você se depara
que 1% daquela água veio do esgoto. Tem gente falando assim: meu Deus, eu queria saber de você, qual é a tua reação? Você vomitaria? Você faria uma ligação para o SAC e denunciaria? Você beberia a outra metade da garrafa? Sabe por quê? Porque quando você pega uma água mineral lacrada, a tua expectativa é que ela seja água pura, limpa. Não é isso? É o que você espera. Só que quando você se depara que existe 1% de água de esgoto, eu tenho certeza que nem eu nem você, nunca mais a gente vai comprar água daquela marca. E eu gostaria de ajudar a gente, a palavra de Deus, a fazer a gente refletir na nossa própria vida, refletir os nossos próprios comportamentos do dia a dia. E por que eu estou sugerindo essa reflexão? Essa reflexão é porque qual é o tipo de povo que Deus quer que a sua igreja seja aqui na terra? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus santo, e como a tua própria palavra diz, o Senhor espera de nós uma igreja santa. O Senhor espera de nós um povo santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração nessa manhã. Nós queremos liberar o nosso íntimo para que o Teu Espírito Santo visite. Nós queremos ouvir a Tua voz, abrir a porta do nosso coração e Te convidar. Entra na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso mais profundo. Senta na mesa da nossa vida. Nós Te convidamos, vem, tem uma refeição com a gente, com cada um de nós, porque na mesa as conversas se multiplicam, a gente fala sobre tudo, e nós queremos, Espírito Santo de Deus, conversar a respeito de toda a nossa vida. Nos limpa, nos purifica, nos dirige. Pode nos elogiar também, contanto que a gente não fique inflado. Tem toda a liberdade para falar com a gente, em nome de Jesus. Amém. 2 textos iniciais para a gente compreender qual o tipo de povo que Deus quer que a gente se torne aqui na terra. Êxodo 19, 5 e 6. O meu Júbi está na NAA, fazendo um favor. Êxodo 19, versos 5 e 6. Conseguiu passar para a NAA? Não passa. Tá, então vou ler ali mesmo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação. E galera, vocês estão dormindo aí? Eu queria um pouquinho ouvir tua voz para você interagir um pouquinho comigo. Então ele quer um reino de sacerdotes e uma nação
estas são as palavras que você dirá aos israelitas, ou seja, o Senhor Deus orientando Moisés para falar para o povo de Israel. Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Então nós lemos um texto do Antigo Testamento e agora nós vamos ler um texto do Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é da vontade de Deus que eu e você sejamos santos como Ele é santo. Amém? É da vontade de Deus que eu e você, a gente seja um reino, um povo, todos nós como sacerdotes dele. Ficou claro isso através da palavra de Deus? Obrigado, Amanda. Ficou? Amém? Então, beleza, pastor, me explica aí, o que é sacerdote? Sacerdote, ele é, se você for pegar o significado da palavra no hebraico, o significado ele é mediador. Sacerdote, ele é um mediador entre o céu e a terra. Ele é um mediador em atos religiosos. Ah, beleza, então eu vou ser sacerdote só dentro da igreja. Religioso é uma palavra que quer dizer religar com Deus. Então você é sacerdote em qualquer momento da tua vida, quer seja aqui dentro da igreja, do templo, quer seja no teu trabalho, quer seja na escola onde você está, quer seja no círculo de amigos que você tem, onde quer que seja, você é, na vontade de Deus, um mediador, uma mediadora entre céu e terra, terra e céu. É isso que Deus espera de mim e de você. Reino de sacerdotes. Amém? Então, entendendo isso, eu e você somos pessoas que apresentam Deus para as outras pessoas. Só que o contrário também faz parte. Eu e você apresentamos as pessoas para Deus. Isso é ser mediador. Você tanto apresenta Deus para elas, como apresenta elas para Deus. E aí então, você e eu, nós somos um elo, nós somos um elemento de ligação entre céu e terra, terra e céu. Você tem esse chamado na tua vida. É da vontade de Deus. Beleza? Como que funcionava no passado a questão do sacerdote? O que Deus exigia do sacerdote dele? Vamos ver de novo no capítulo 19 de Êxodo. Vamos ver o verso 22. Êxodo 19, 22. Eu quero te ajudar a entender a tua função de sacerdote, a tua função de ser elo, mas o que é que Deus exigia do sacerdote? Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se. Caso contrário, o Senhor se voltará contra eles. Então, naquele tempo lá, o sacerdote era o ser humano que entrava no templo e para fazer serviço de adoração, sacrifício, apresentar Deus para o povo e o povo para Deus. Só que ele exigia do sacerdote consagração. E você sabe o que quer dizer essa palavra consagração? São as mãos cheias de bênçãos. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente pensa consagração, não está errado o jeito que a gente pensa, mas é legal a gente pensar que consagração tem esse significado, ele carrega isso. Mãos cheias de bênçãos. Então, o ofício, o serviço do sacerdote era cultuar a Deus dentro do templo, e ele fazia serviço para Deus e serviço para o povo.
Então, lá em Êxodo 29, vai falar vários rituais de consagração, e aí vai entrar dentro daquilo que eu e você a gente entende de consagração, amém? O sacerdote ele precisava tomar banho, o sacerdote ele precisava se lavar com água, ele precisava ficar limpo, o sacerdote ele precisava usar roupas limpas, vestes brancas, ele precisava ser ungido com óleo, ele precisava receber uma unção, e ele precisava levar sacrifícios. Ele levava um novilho e 2 carneiros sem defeito. Primeiro carneiro para o holocausto, para ser completamente queimado. Segundo carneiro era para uma oferta movida. Vamos explicar? O holocausto é um sacrifício total. Aponta para quem na minha vida e na tua vida? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o holocausto na cruz do Calvário, ele entregou completamente a vida dele por mim e por você. O segundo carneiro foi oferta movida, era uma oferta que queimava partes do carneiro. Peito e coxa era para o sacerdote, e essa oferta movida tem a ver comigo e com você. Porque o Senhor Jesus, ele se sacrificou na cruz do Calvário, mas ele falou assim: você precisa comer da minha carne. Então, quando eu e você somos chamados sacerdotes de Deus, a gente precisa se alimentar do Senhor Jesus todos os dias, e tem a ver com a palavra de abertura de hoje. A gente precisa fazer esses exercícios espirituais, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Essa oferta movida, e nessa caminhada, querido, de você ser formado sacerdote do Deus Altíssimo, você vai sendo transformado por esse convívio que você busca com Jesus, com a palavra dele. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa, e eu quero construir uma imagem na tua cabeça. Então nós temos o sacrifício do novilho, nós temos o sacrifício dos 2 carneiros, e você concorda que para sacrificar tinha que derramar sangue? Você lembra disso? Tem que derramar sangue, não tem jeito. E o sangue derramado, ele era pulverizado no altar, passava nos chifres do altar e pulverizava o altar com o sangue do sacrifício. Então vai construindo isso. Derramava-se sangue nos arredores do altar do sacrifício. Pegava o sangue do sacrifício e colocava na orelha direita do sacerdote. Pegava-se o sangue do sacrifício e colocava no polegar direito do sacerdote. Pegava-se o sangue do sacrifício e colocava no dedão do pé direito do sacerdote. E vai ter um dia, e nós vamos falar sobre isso. Pegava o sangue do altar e o óleo da unção e pulverizava sobre o sacerdote e sobre a roupa dele. Lembra que o sacerdote precisava ter roupas limpas? Agora eu queria construir essa imagem na tua cabeça. O sacerdote, ele era todo tomado banho, roupa branca, roupa limpa, só que ele tomava sangue e óleo sobre ele e as roupas dele. Está construindo essa imagem na tua cabeça? Só que no início da mensagem, Deus chamou quem para ser sacerdote? Eu. Você. Sabe, tem rituais do Antigo Testamento que na verdade eram
caminhos de acesso a Deus, eram formas para que o povo pudesse se achegar a Deus Santo, ao Deus Santo. Esses rituais, eles eram dessa forma, por quê? Porque levava o povo a reconhecer que tinha pecados e impurezas na vida dele. Tanto é que, lembra quando Moisés ele sobe o monte? O povo inteiro fala assim: vai você, queridão. Eu não vou, porque eu sei que eu vou morrer. Reconhecer pecado, reconhecer impureza, fazia parte desses rituais que Deus promoveu. E quando eu reconheço que eu tenho pecado, tenho impureza na minha vida, eu reconheço que eu preciso de perdão, eu preciso resolver esse problema na minha vida. Eu preciso de uma palavra na Bíblia que se chama expiação. E a expiação significa, sabe o quê? Pagamento da culpa através do sacrifício. Eu reconheço que eu preciso disso na minha vida. Eu sou culpado por causa de pecados, por causa de impurezas na minha vida. Eu preciso de um pagamento pela minha culpa através de um sacrifício. Eu preciso de ser purificado. E eu preciso de ser reconciliado com Deus. Então toda essa imagem de ritual era para que provocasse isso no povo e em mim e em você. E Deus, Ele quer um reino de sacerdotes. Então você sabe o que é que está acontecendo nessa fase da nossa vida? Esse ano é o ano do despertar espiritual, amém? Deus, Ele está preparando e capacitando a gente para ser um reino de sacerdotes, para ser uma nação santa. E eu queria que você, todos os dias, você dá uma olhadinha no espelho, ou você acorda, escova o dente e sai da tua casa sem dar uma olhadinha no espelho? Não? Eu queria te convidar todos os dias a você olhar no espelho e ver que você tomou o seu banho, você lavou o seu rosto, você escovou o seu dente, você penteou o seu cabelo, você está todo lindo, você está toda linda, roupinha cheirosa. Eu queria te convidar a olhar no espelho e enxergar você todo cheio de sangue. Todos os dias. Que o Senhor, Ele possa mostrar o sangue do Senhor Jesus Cristo espirrado sobre a tua vida, todos os dias da tua vida. Sabe para quê? Para te lembrar dele. Para lembrar do sacrifício dele pela tua vida, pela minha vida. E que você está saindo da tua casa, depois de se olhar no espelho, todo lindo, toda linda, pulverizado com o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Para quê? Para que quando você puser o pé para fora da casa, você honre quem Ele é, todos os dias. Você é sacerdote de Deus. Você está saindo de casa encharcado com o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. O tema da mensagem de hoje é cristão puro sangue. Foi legal que a Laila veio hoje, o Rodrigo está aí, que vocês gostam de cavalo. Cavalo puro sangue, não sei se faz parte do seu aras, mas você sabe que cavalo puro sangue, na verdade, tem a ver com uma raça pura, sem mistura. Cavalo puro sangue tem a ver com um alto valor. E eu quero declarar sobre a tua vida: você é um cristão puro sangue.
E também, sabe por quê? Porque você é um cristão, uma cristã que vai buscar pureza. Porque todos os dias vai se lembrar que você está encharcado, encharcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo na tua vida. E por causa desse sangue você vai buscar pureza. Porque o Senhor falou muito comigo esses dias sobre pureza. E eu e você, para criar um ambiente aqui dentro, para que Ele habite, a gente precisa buscar pureza na nossa vida. E não adianta você querer tomar uma água mineral com 1%, porque Deus Ele não quer tomar um povo com 1% de impureza. Não. Deus Ele quer um povo inteiramente santo. Ele quer um reino 100% de sacerdotes. Ele não tolera 1% de impureza. Assim como eu e você não toleramos água mineral com 1% de água de esgoto. Primeira de João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele, o Senhor Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por isso que eu quero criar essa imagem na tua mente, todos os dias no espelho, antes de você sair, enxergue o sangue do Senhor Jesus sobre a tua vida, te purificando de todo pecado. Você é puro sangue. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar de um dia específico, lá em Levítico 16, tem o dia da expiação. O dia da expiação é o famoso Yom Kippur. Você já deve ter ouvido falar desse dia dos judeus, o Yom Kippur. Ele é o ritual mais importante do povo israelita. Acontece uma vez por ano. Nessa ocasião, o sumo sacerdote, ele passava o véu do lugar santo. Você lembra lá no tabernáculo, no templo, tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Entre o lugar santo e o santo dos santos tinha um véu. Um dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele atravessava o véu e entrava no santo dos santos. Nesse dia, o sacerdote faz a mediação entre o céu e a terra e o céu. O sacerdote, ele fazia expiação pelos pecados dele, da família dele e depois do povo dele. Existia dentro do Santo dos Santos a arca. A tampa da arca se chamava propiciatório, e tinha também um lugar onde se acendia incenso. Então tudo era ritual. Então o sacerdote, ele entrava lá, e aí ele fazia o sacrifício e junto com um monte de incenso, ele acendia o incenso. Aquela fumaça cobria a tampa da arca, que era o propiciatório. E o propiciatório, sabe o que quer dizer essa palavra? Expiação. Era dali que Deus perdoava pecados. Então, uma vez por ano, o sacerdote ia ali diante do propiciatório fazer todas essas coisas. Então, entenda, eu e você, que para entrar ali, se tinha sacrifício. Eu quero que eu e você, a gente entenda para a nossa vida. Você não vai levar boi para ser queimado, você não vai levar carneiro para ser queimado, mas implica, sabe o quê? Que existe um preço para ser pago, para que eu e você, a gente tenha acesso a esse lugar. Tem preço para pagar. E porque tem incenso aqui, tem oração para ser feita. Eu e você, a gente precisa compreender que esses rituais, eles apontam para coisas na minha vida e na tua vida.
E se Deus quer que eu e você, a gente seja sacerdote, e a gente entre no templo, no átrio, no lugar santo, e acesse o Santo dos Santos, tem preço a ser pago. É como eu disse na quinta-feira, não existe atalho para você entrar no Santo dos Santos, você tem que fazer o caminho, você tem que estar do lado de fora, você tem que entrar no átrio, tem que entrar no lugar santo para acessar o Santo dos Santos. Existe preço para isso. E eu vou te falar uma coisa, querido, você sabe, talvez o maior recurso que você tem na tua vida, e você está lidando mal com ele, é o teu tempo. Porque precisa gastar tempo. Não adianta, o pastor falou que eu tenho que orar lá no Santo dos Santos. Não adianta você querer, com 15 minutos, com 30 minutos, com 1 hora de oração, querer acessar o Santo dos Santos. Não tem como. No ensino da quinta-feira, e eu te estimulo, assim como o pastor Zé Antônio estimulou, vem na quinta-feira. A nossa vida de oração, o tabernáculo representa a nossa vida de oração. Sabe por quê? Porque quando eu estou no átrio, o átrio é o lugar de sacrifício, o lugar onde queima boi, queima carneiro, o lugar onde você se sacrifica para estar. Você, pastor, eu não consigo orar. Pois é, tem que se sacrificar para orar. Mas não tenho tempo. Pois é, tem que sacrificar tempo para orar. Mas eu tenho sono. Essa fase aqui do átrio é assim, é corpo. Eu e você, a gente precisa entender que quando a gente entra para orar, o nosso corpo vai estar cansado. Se você ora de noite, no último horário que você tem, você já fez tudo que você tinha que fazer, aí você separou o último horário do teu dia para orar, você vai estar cansado, o teu corpo vai estar cansado. Mas é o horário que você escolheu, então paga o preço. Entra no átrio e se sacrifica, que o sacrifício é você. Em honra ao sacrifício de Jesus pela tua vida. Então precisa entender que essa fase aqui é uma fase de sacrifício. O teu corpo vai reclamar. Não, Deus, mas eu vou perseverar. E em perseverando, você vai ver que você vai ser transicionado para o lugar santo. E aqui a tua alma começa a se quebrantar. Aqui é onde você vai começar a chorar. Aqui é onde você vai começar a cantar. Aqui é onde você vai começar a ouvir louvores. Aqui é quando você vai começar a se sentir sendo levado para uma outra dimensão. Mas o lugar santo, ele continua sendo um lugar de serviço. Aqui tem a mesa dos pães da proposição. Aqui é um lugar onde você vai entender que você precisa se alimentar do Senhor Jesus. Aqui é um lugar para você entender que você já não vai mais sentir fome como você sentia ali no átrio, porque você está sendo sustentado pelo Senhor. Aqui é o lugar onde tem um candelabro aceso. Aqui você vai sentir a ação do Espírito Santo na tua vida. Só que tem um detalhe. Muitos aqui no átrio vão passar anos da vida de igreja aqui. E porque não tem resposta de oração, eles vão desistir. Tem gente que acorda às 5:30 da manhã todos os dias e está lá, orando, lendo a Bíblia, meditando. Passa alguns meses, não acontece nada, e a pessoa desiste. Passa alguns anos, passam décadas, ele não sai daqui, mas não sabe que está aqui. Ele desiste. Esse lugar aqui é um lugar gostoso, lugar santo, lugar onde você tem a ação do Espírito Santo na tua vida, quebrantamento. Você chora muito aqui nesse lugar. Só que aqui ainda falta alguma coisa. Aqui você ainda não teve um encontro com Deus. Você tem a ação do Espírito Santo, você tem revelação de que você precisa de Jesus. Sem Jesus você não é nada.
mas você não alcançou o Santo dos Santos. E aí você levanta a mão para Deus: eu quero chegar lá, eu quero alcançar o lugar onde eu possa te ver revelado, eu quero alcançar o lugar onde eu tenho um encontro real contigo, Senhor. E aí você persevera. Por isso estou falando, tem preço para ser pago, e esse preço é teu tempo. Tem coisa que não vai dar com 2 horas, 3 horas de oração, não vai dar. E aí você investiu, você teve um encontro com Deus e chegou no Santo dos Santos. Nesse lugar acabam todos os teus pedidos, porque você não precisa pedir mais nada. Tudo aquilo que você pedia lá no átrio, tudo aquilo que você chorava no lugar santo, aqui você não precisa mais. Sabe por quê? Porque nesse lugar você vai sentir uma presença que vai te satisfazer completamente. E se você pisou nesse lugar, você não vai querer mais sair dele. Só que às vezes, a igreja onde você foi exposto, os líderes que te cuidaram, a religiosidade que ficou martelando a tua cabeça, te fez sair desse lugar. E aí tua alma começou a chorar, e você foi para o átrio. E do átrio talvez você tenha saído e foi para fora. Mas Deus, Ele continua querendo você como sacerdote. E Ele continua te atraindo. E o que Deus está fazendo comigo e com você nesses dias é: deseje chegar no Santo dos Santos. Queira, ore por isso, busque por isso, invista tempo. Porque é uma questão de fé. Ah, pastor, mas você não sabe como é que a minha vida é corrida. Você sabe como a tua vida é corrida. Mas se você tiver fé, investir o recurso mais valioso da tua vida, eu tenho convicção de que Deus há de te responder e fazer o teu coração explodir de alegria quando você chegar ali no Santo dos Santos. Hebreus 9, do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou num santuário feito por homens. Então você lembra que tudo isso que a gente fez aqui, o teatrinho para que você entre, era o sacerdote lá do passado. Amém? Só que eu queria apresentar, a Bíblia quer apresentar para mim e para você, o sumo sacerdote de todos, o Senhor Jesus. Ele não entrou lá no Santo dos Santos feito por mãos humanas. Ele entrou, foi nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, Ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Esse é o seu sumo sacerdote, o meu sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ele fez isso para mostrar para mim e para você que é possível que eu e você, a gente também seja assim como Ele é. Então eu e você, nós estamos entendendo que Deus, Ele quer que a gente seja um sacerdote de Deus aqui nessa terra. E para que a gente seja sacerdote de Deus, a nossa vida prática diária, ela precisa de uma questão que se chama purificação. E eu queria comentar com você sobre isso.
Vamos ler junto Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, ou seja, no assunto de hoje, sermos sacerdotes de Deus. Esse não, é o verso 1 mesmo. Eu não vou falar sobre pecado, você conhece o teu pecado. Eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas que atrapalham a nossa vida. Outra tradução diz peso. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes o pecado, você já está botando um cabresto nele. Muitas vezes o pecado que você comete, você está controlando, você está fazendo igual Deus, ele falou pro Abel, pro Caim. Pessoal, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar. Então beleza, você já está fazendo isso. O problema meu e seu de não ser puro, de ter impureza na nossa vida hoje, é peso, é coisa que atrapalha o nosso dia a dia. Tem detalhezinho da nossa prática diária que a gente não está percebendo. E gente, é uma infinidade. Ontem eu estava conversando com a Carla, estava comentando com ela, falei assim, tem crente, tem cristão que gosta de assistir filme de terror. Então assim, o que eu quero dar de exemplo é detalhezinho que atrapalha a minha vida, a tua vida, e transforma o ambiente aqui dentro de mim, dentro de você, impuro. Sabe quando você está conversando com o irmão tal, e fala assim, nada a ver. Sei lá, por exemplo, não estou falando que beber é pecado, porque a Bíblia não diz isso, mas você está lá, você bebe, e você posta na rede social, e você tem um amigo que você queria muito que ele fosse para a igreja, só que teu amigo não sabe beber, ele não sabe. Estava conversando com o Lucas hoje, com a Amanda, disse que teve lá não sei se foi ontem à noite, o cara estava bêbado, foi dirigir, atropelou a mulher lá e matou a mulher. E aí tem todo um processo lá, no julgamento lá. Então vamos supor que esse aí é o seu amigo, e você fica falando de Jesus para ele, você fica falando da igreja para ele. Pô, a gente está aprendendo a orar lá na quinta-feira, vamos lá com a gente. E você está lá na rede social só postando que você está, hoje eu bebi um champanhe, não sei de que marca, e está lá na rede social, e o teu amigo está lá, o cara bebe, hein? Eu queria beber esse trem diferente que ele bebe. Tem detalhes na minha vida e na tua vida que já não fazem mais parte. Se eu e você fomos chamados para ser sacerdote de Deus e fazer a ligação entre o céu e a terra e o céu, tem determinadas coisas que me são lícitas, mas eu escolho não fazer. Por quê? Porque Deus está falando para mim, para você, não convém. Está lá no meio do serviço, a galera está fazendo piada de conteúdo sexual. Aí você está lá rachando o bico junto. Não dá. Não dá para ser sacerdote de Deus rachando o bico com piada de conteúdo impuro. Não tem como. Então assim, é um monte de coisa. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele traga revelação para a minha vida e para a tua vida. Porque às vezes você pode estar, por exemplo, lá num bate-papo lá, e a galera está descendo a lenha no prefeito da cidade, no governador do teu estado, no presidente da república, e você está junto na roda de escarnecedor.
Então, chega na tua casa, no teu lugar secreto, conversa com Deus. Senhor, revela para mim as coisas que têm me atrapalhado. Revela para mim as coisas que são peso na minha vida. Revela para mim as coisas que não estão deixando o ambiente dentro de mim puro para que o Senhor habite em mim. Levanta a mão lá dentro do seu quarto, do lugar onde você tem orado só com Deus, e fala assim: Senhor, eu quero ser purificado, mas isso vai depender muito de mim. Eu quero ser lavado, eu quero ser consagrado, eu quero ser ungido, quero ser ungida, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. E a segunda parte, o sacerdote precisava chegar lá com sacrifício, e precisava chegar lá para queimar incenso, e incenso na Bíblia é oração. E eu queria lembrar você de um detalhe, Mateus 27, 50 e 51. 3 da tarde, dia da crucificação do Senhor Jesus. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam. Queridos, lembra que uma vez por ano o sacerdote passava o véu para fazer o Yom Kippur, o dia da expiação? Quando a palavra diz que o véu rasgou de cima para baixo, foi homem que rasgou? Deus, ele acabou com a separação. Deus ele rasgou o véu que nos separava. Sabe por quê? Porque Ele sempre quis habitar no teu coração, sempre, desde o princípio. Ele criou você para que Ele habitasse dentro de você. E aí Ele entrega o Filho dele, e aí quando o Filho dele morre, Ele rasga o véu. Por quê? Porque eu quero um reino de sacerdotes. Não vai mais haver separação entre o Deus Santo e o sacerdote pecador, por causa do sangue do Filho. Então eu gostaria que eu e você, a gente refletisse nisso. Primeira pergunta: Deus, Ele tem tido acesso a quais lugares da tua vida? Porque quando Ele rasga o véu, é porque Ele diz para mim e para você: pode se achegar com ousadia diante do meu trono, porque você está coberto pelo sangue do meu Filho, porque você está coberta pelo sangue do meu Filho. Pode se achegar. E em se achegando, quais são as áreas da tua vida que você tem aberto para Ele? Deus, Ele tem tido acesso somente ao teu corpo? Você tem orado somente por doenças físicas? Você tem orado somente porque o teu bolso está doendo? É só o teu corpo? Ou Ele tem acessado a tua alma, tuas feridas, teus machucados emocionais? Você tem aberto essa área para Ele? Ou você acha que está tudo bem? Você acha que você já liberou perdão e está tudo certo?
só que você não consegue conviver. Ou você já chegou a entregar o teu espírito, a essência de quem você é. Outra reflexão: onde é que você está no tabernáculo de Deus? Você está no átrio? Você reconhece que você está cansado de orar e não tem resposta? Você reconhece que você já esteve aqui nesse lugar orando todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, não sei que horário você escolheu, mas você desistiu desse lugar? Você está no átrio? Você reconhece isso? Ou você reconhece diante do Senhor que você se encontra no lugar santo e não é um lugar ruim? Pastor, eu oro, eu choro, eu não paro de chorar. Glória a Deus. Eu sinto o Espírito Santo aqui enquanto eu oro. Glória a Deus. E você passa tempo aqui. Você passa 1 hora. Você passa 2 horas. Você reconhece os seus pecados, você confessa os seus pecados. Aqui você tem recebido até cura. Você reconhece que você ainda não chegou no Santo dos Santos? Esse é o momento de ser sincero e pedir: Senhor, esse lugar que eu estou é bom, mas eu quero ali. Eu quero chegar no Santo dos Santos. O Senhor Jesus, Ele já rasgou o véu. Não está difícil, mas tem preço para pagar. Amém? Queridos, eu gostaria de orar com você. Se você quiser receber o Senhor Jesus na tua vida, quer abrir o seu coração, quer que o Espírito Santo habite em você, se você quiser confessar que tem algumas áreas ainda fechadas na tua vida para Jesus, quero orar com você. Você pode vir até aqui na frente. Você reconhece que vive conforme os pensamentos desse mundo, tem coisas que te atrapalham no dia a dia, tem coisas que você reconhece que tem sido peso, e você quer confessar, quer receber oração, nós estamos aqui para orar por você. Se você reconhece que você tem orado somente aqui no pátio, no átrio, você só está interessado nas bênçãos de Deus e você quer mudar a sua vida de oração, também nós estamos aqui para orar por você. Se você deseja e quer conseguir alcançar o Santo dos Santos na sua vida de oração, estamos aqui para orar por você. E eu queria aproveitar e fazer um aviso, queridos. Geralmente, antigamente, atualmente também, as igrejas fazem retiro durante o carnaval. As pessoas fazem, vamos passar lá longe da bagunça em determinado lugar. Nós temos uma proposta para você. Nós te convidamos a passar o sábado de carnaval, o domingo de carnaval e a terça-feira de carnaval aqui, em vigília de oração. Eu particularmente pretendo passar horas e horas aqui em oração. Eu quero alcançar o Santo dos Santos. Se você quiser vir junto conosco, a gente vai estar aqui. A ideia é passar pelo menos umas 12 horas aqui, a parte do dia todo aqui. Você pode chegar a hora que você quiser, ir embora a hora que você quiser, mas nós não vamos nos afastar da bagunça. A gente vai estar aqui. Eu não sei se passa aqui na Bias Fortes, carnaval de rua, essas coisas. Não? É lá em cima?
Mas se passasse, não tem problema, ia ficar de porta aberta aí, no meio da bagunça. Que nós vamos estar aqui para orar e buscar o Santo dos Santos. Amém? Amém. Nós vamos orar então, depois se você quiser vir aqui receber oração, nós estamos à disposição. Se puder ficar de pé para honrar o Senhor, porque você é um cristão puro sangue. Amém? Papai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é sempre desafiadora, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela traz para a nossa vida confronto, mas traz também ânimo, traz também encorajamento, traz também um desejo enorme, intenso dentro de nós, porque, Pai, sinceramente, nós queremos entrar no Santo dos Santos. Nós queremos, Pai, atingir esse lugar. Nós sabemos que o Senhor está nos despertando espiritualmente e chegar em oração nesse nível de relacionamento contigo é chave, é importante, é crucial para que a gente esteja na Tua presença nesse nível, para além do véu que foi rasgado. Senhor, nós estamos aqui para nos entregar completamente, corpo, alma, e o Senhor toma o nosso espírito, Pai. Toma o nosso espírito, Senhor. Toca em nós através do Teu Espírito Santo, no nosso espírito, Senhor. Gera em nós a vida do Teu Espírito, Pai. Vivifica o nosso espírito. Bota fogo em nós, Senhor. Amor pela Tua palavra, amor pelas pessoas. Nós estaremos aqui no feriado do Carnaval para orar, buscar, e se entrar gente aqui, nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos expulsar demônio, curar enfermo, nós vamos praticar o ID durante esse Carnaval como igreja, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem trazido e ministrado nas nossas vidas. Continua falando conosco no decorrer dessa semana, Pai. Traz para nós revelação. Transforma nossas vidas no modelo do Teu Filho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria te abençoar. Eu queria que você entendesse que a bênção sacerdotal, ela é uma bênção missionária. Porque no feriado do Carnaval, nós vamos estar aqui para orar e buscar o Santo dos Santos. Mas quando o sacerdote ele chega e ministra sobre a tua vida, sobre o amor de Deus, sobre a graça, a misericórdia, sobre a paz de Deus, isso é para que você receba todas essas coisas e distribua. Então, quando o sacerdote te abençoa, é porque as tuas mãos, a tua vida vai ficar cheia de bênçãos. E essas bênçãos, elas não são para parar em você e na tua família. Elas são derramadas sobre você, sobre vocês, para que elas sejam distribuídas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você seja um portador disso, dessa verdade. Que o Senhor levante o rosto sobre a tua vida, te concedendo misericórdia e graça. E você propague essa verdade. Que o rosto resplandecente do Senhor brilhe na tua vida, te concedendo paz. E que você seja a luz do mundo por onde você quer que esteja. Eu oro para que o amor do Pai, ele seja revelado todos os dias na tua vida. Quando você se olhar no espelho toda manhã. Eu oro para que a graça do Filho, nesse sangue que te cobre,
te faça poderoso, porque é a graça do Filho que está na tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça um rebuliço no teu interior, como um vento impetuoso, fazendo você mergulhar em águas profundas, e você seja levado não mais pela tua vontade, mas pela vontade do Espírito de Deus. E eu gostaria de te convidar a aplaudir quem Jesus é na tua vida.